Olá, galera! Mais uma aula aí de termoquímica. Hoje a gente vai estudar entalpia das reações, certo? Antes de ver a entalpia das reações, a gente precisa saber que existem alguns fatores que vai estar influenciando na entalpia de uma reação. E que fatores são esses? O primeiro fator é a quantidade das espécies químicas. Então, percebam que aqui embaixo eu tenho duas reações, duas equações químicas. As duas equações químicas tratam-se da mesma reação, hidrogênio mais oxigênio formando água, certo? O que está diferenciando uma da outra? As quantidades. Então, na primeira equação, eu tenho dois hidrogênios reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. E na segunda equação, eu tenho uma metade dessa quantidade. É como se eu tivesse diminuído pela metade. Então, eu só tenho 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio e formando 1 mol de água. Gente, o que eu fizer com a quantidade desses reagentes vai ser proporcional ao ΔH dessa reação. Então, se em 1 mol de hidrogênio mais meio mol de oxigênio, formando 1 mol de água, eu vou ter o ΔH menos 286, e eu dobro essa quantidade, que é a reação de cima, o ΔH também vai dobrar. Tá? Se eu triplico essa quantidade, o ΔH também vai triplicar. Se eu reduzo, o ΔH também reduz. Então, a alteração nas quantidades das espécies químicas se reflete diretamente no valor do ΔH dessa reação. O outro fator que vai estar influenciando é o estado físico dos reagentes. Então, observem que aqui, novamente, a reação de formação da água, né, estão nas mesmas quantidades. O que está diferenciando aí? É o estado físico dos reagentes. Primeiro, eu tenho o estado físico sólido, depois o estado físico líquido na segunda equação, e na terceira equação, o estado físico gasoso. E aí eu vou analisar o que acontece com a energia liberada nessas reações, nesses três estados físicos. Então, a gente já percebe de mão, né, de primeira mão, que as quantidades são diferentes, certo? Então, a gente já percebe que a substância no estado sólido, o ΔH dele é maior. O estado líquido é intermediário e o estado vapor menor. O sinal de menos, pessoal, a gente só utiliza para indicar se a reação está liberando ou absorvendo calor. Quando a gente faz essa análise, a gente considera esse valor no módulo. Então, eu estou considerando esse valor positivo. Tá? E por que no meu estado sólido o ΔH é maior? Por que no meu estado vapor o ΔH é menor? Aí a gente precisa saber, né, precisa analisar de que a reação de formação da água, ela gera em si uma determinada quantidade de energia. Tá? Parte dessa energia, a molécula da água, ela vai precisar ficar armazenada, que é para poder manter a vibração dos átomos, os movimentos do átomo. Tá? Ela pega o que ela precisa para manter essa movimentação dos átomos, o restante ela vai liberar. Então, o que acontece nos estados físicos? No estado físico sólido, o movimento das moléculas é mínima, né? É pequena. Isso significa que a energia que a água no estado sólido vai ficar armazenada é muito pequena. Ou seja, ela vai liberar uma quantidade maior do que os outros estados físicos. Tá? O estado físico de vapor, por sua vez, a gente percebe que o ΔH é menor. Por quê? Porque é o estado físico onde tem maior vibração, maior agitação das moléculas. Então, a quantidade de energia que ela vai precisar ficar armazenada é muito maior do que o estado sólido. Consequentemente, a sobra energética é menor. Tá? Então, essa sobra energética no estado sólido, ela vai ser maior, porque a molécula precisa de uma quantidade mínima de energia para manter a agitação das moléculas. No estado líquido, já é intermediária, por quê? Porque esse processo de agitação já é bem maior do que o estado sólido, tá? Então ela vai liberar um pouco menos em relação ao estado sólido. E o estado de vapor, a quantidade liberada é a menor dos três estados físicos, porque é o estado físico que vai mais precisar de energia para manter a agitação das moléculas, certo? E aqui embaixo eu tenho esse gráfico representado do ΔH dos três estados físicos. A gente está vendo essa setinha está representando justamente a variação da entalpia, que é esse saldo energético, e aí a gente vê que a setinha da minha água no estado vapor é a menor que tem. Né? Por quê? Porque é a que possui o menor ΔH. A intermediária, a água no estado líquido, e a maior, a água no estado sólido.
E o terceiro fator que vai estar influenciando na velocidade não, perdão, na variação da entropia de uma reação é o estado alotrópico, pessoal. E aí a gente vai lá para o primeiro ano, vocês já viram isso, né, onde a gente vê formas alotrópicas, a gente vê que uma substância, ela pode se apresentar, um elemento pode se apresentar na natureza de formas diferentes, né, de substâncias diferentes, como é o caso do carbono. O elemento químico carbono, ele está na natureza como grafite, está na natureza como diamante. O oxigênio está na natureza como gás oxigênio, como gás ozônio, certo? Então, eu já estou citando aí duas formas alotrópicas de cada elemento. Aqui a gente encontra com maior abundância e maior quantidade na natureza é a forma mais estável. Então, entre oxigênio e ozônio, a gente tem mais o quê? Oxigênio. Então, o oxigênio é a forma mais estável e o ozônio é a forma alotrópica mais reativa. O grafite, a gente tem uma quantidade maior na natureza em relação ao diamante. Então, o grafite é a forma mais estável, o diamante é a forma mais reativa. Quando eu tenho uma equação química, uma reação química envolvendo formas alotrópicas diferentes, como é o caso dessa aqui, a gente tem duas reações, o carbono reagindo com o oxigênio, formando o CO2. Qual é a diferença? É que a primeira reação a gente está trabalhando com carbono grafite e a segunda com carbono diamante. Essa é a reação de queima, de combustão do carbono, tá? O que é que acontece? O ΔH dessas duas substâncias também são diferentes. E por que são diferentes? Porque as formas alotrópicas, a quantidade de energia armazenada delas são diferentes. O carbono diamante, por ser mais reativo, ele vai armazenar em si uma quantidade de energia muito maior do que o grafite, que é mais estável. Consequentemente, a queima do carbono diamante vai liberar uma quantidade muito maior de energia, né? Um pouco maior de energia do que o carbono grafite, tá? Então, quando a gente tem aí os estados alotrópicos, a gente precisa saber que a forma mais reativa é aquela que vai possuir o ΔH maior. A forma mais estável vai possuir o ΔH menor, certo? E aí isso está relacionado com a energia interna dessas duas formas alotrópicas. Novamente, lembrando, essa análise a gente faz considerando esses valores no módulo. Ele positivo, o sinal negativo aí é só para indicar que essa reação é exotérmica, tá? E logo abaixo eu tenho um gráfico exemplificando também o ΔH das duas reações. A gente vê que a variação da entalpia, que é essa setinha que vai do reagente para o produto, ela é menor no carbono grafite e no carbono diamante ela é maior. E chegamos no conceito de equações termoquímicas. Equação termoquímica, gente, a gente já viu no primeiro ano o conceito de equação química, que é a representação de uma reação química. As equações termoquímicas também é uma maneira de representar uma reação química, só que aí ela vai dar informações a mais, tá? Que informações a mais são essas? Além dela indicar quem são os reagentes, quem são os produtos, ela vai indicar também o ΔH dessa. Então, ela indica também o ΔH dessa reação, ou seja, a variação da entalpia, se é positiva, endotérmica, ou se é negativa, exotérmica, e muitas vezes ela também indica a temperatura e a pressão. Porém, a gente vai observar que a maioria das equações termoquímicas ela não indica a temperatura e a pressão. Então, quando ela não indica, a gente subentende que essa reação está ocorrendo em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a 25 graus Celsius e 1 atm, certo? O que é importante a gente se atenar na questão de uma equação termoquímica? Se a equação termoquímica, ela em um sentido é exotérmica, como esse aqui, essa reação ela é exotérmica no sentido da esquerda para a direita, né? A gente percebe que o sinal é negativo. Porém, se eu inverto essa reação, se eu agora tenho água produzindo hidrogênio mais oxigênio, o que é que vai acontecer com o ΔH? Ele também inverte. Então, ele deixa de ser exotérmico e passa a ser endotérmico. Então, o inverso, né? Se eu inverto o sentido de uma reação exotérmica, ela passa a ser endotérmica e vice-versa, certo? E aí a gente vem para um conceito de estado padrão dos elementos e compostos químicos. Tá? Isso tudo a gente está vendo porque vai ser importante na hora da gente calcular a entalpia de uma reação, a variação da entalpia de uma reação. Então, esses são conceitos que são importantes para quando a gente chegar nesse momento, pessoal. Então, é importante a gente identificar se aquela substância na reação química ela está no seu estado padrão ou não. Por quê?
Porque no estado padrão, a substância ela possui entalpia igual a zero. Então, se essa substância está no estado padrão, a entalpia dela vai ser zero. Tá? E quando é que uma substância ela se encontra no estado padrão? Quando ela se apresenta no seu estado físico mais comum, ou seja, o oxigênio. O estado físico mais comum do oxigênio é o gasoso, né? Não é o líquido, não é o sólido, é o gasoso. Ou quando ela está na forma alotrópica mais estável, ou seja, carbono grafite, né? Está no estado padrão. Diamante não. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de substâncias no estado padrão: o carbono grafite, o oxigênio, o fósforo vermelho, porque o fósforo vermelho é mais estável do que o fósforo branco. O enxofre rômbico também é mais estável do que o monoclínico, né, sua forma alotrópica. O nitrogênio, tá, no estado gasoso, ele também está no estado padrão. E a prata. E aí, enfim, a gente chega para estudar as entalpias de uma reação. Tá? Então, a primeira entalpia de uma reação que a gente vai estudar é a entalpia ou calor de formação. Então, o que é que vem a ser a entalpia de formação? É a variação da entalpia envolvida na formação de um mol de uma substância, tá? A partir das substâncias simples correspondentes, todas no estado padrão. Ou seja, eu tenho aqui, nos meus reagentes, hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Ambas estão no estado padrão, né? No seu estado físico mais comum. E a substância formada, a quantidade dela é 1 mol. Então, essa reação ela está representando uma entalpia de formação da água. Tá? E aqui ao lado eu tenho o ΔH dela, que é menos 286 kJ por mol. Um outro tipo de entalpia, e aí é só questão conceitual, tá? É a entalpia ou calor de combustão. Entalpia ou calor de combustão é a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância, certo? E todas as substâncias também no estado padrão. Então, vê só, entalpia de formação é a entalpia de formação de um mol de substância. Entalpia de combustão é a queima, é a entalpia liberada na queima de um mol de substância. Né? A gente está falando de energia da mesma forma, a gente só está especificando o conceito, se a reação é de combustão e se está produzindo um mol daquela substância, é entalpia de combustão. Se a reação está produzindo um mol de uma substância, né, entalpia de formação. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho o CH4, que é metano, mais oxigênio formando CO2. Tá, gente? Então, o metano é um gás, ele está sendo queimado e está formando CO2. Então, é uma reação de combustão. Logo, o ΔH representado corresponde ao ΔH de combustão. Aqui eu tenho o etanol mais oxigênio, produzindo CO2 mais água. Logo, esse ΔH também está representando o calor de combustão desta reação, certo? E aí, na prática, como é que a gente pode estar calculando a entalpia de formação e entalpia de combustão? Das duas maneiras, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó, que a gente já viu na aula passada. A gente já chegou a ver na aula passada, certo? Que é ΔH, variação da entalpia, é igual a H final menos H inicial, ou seja, entalpia final menos entalpia inicial, ou entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, eu vou ter uma questão, ele vai dar a equação química, ele vai dar a entalpia de todas as substâncias envolvidas e a gente vai utilizar essa fórmula. Vai pegar a entalpia dos produtos da equação e subtrair com a entalpia dos reagentes. Então, eu tenho aqui questão 1. Sendo a variação da entalpia de formação do óxido ferro 2 igual a menos 64,04 quilocaloria por mol, e a variação da entalpia de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 196,5 quilocaloria por mol, qual será a variação da entalpia da reação abaixo? Então, pessoal, aqui no meu reagente, 2FeO. FeO é justamente o óxido de ferro 2, tá? Ele vai reagir com oxigênio, formando o óxido de ferro 3. Ele dá a entalpia do óxido de ferro 2, olha aqui, ó, menos 64,04. Ele dá a entalpia do óxido de ferro 3. Ele não dá a entalpia do oxigênio. Por que será? Porque o oxigênio está no seu estado padrão, logo é zero, certo? Se é zero, a questão ela nem especifica a entalpia. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a entalpia do meu óxido de ferro 3, que é meu produto, tá? Vou jogar aqui na fórmula, ó. H final é a entalpia do produto, tá?
Então, a entalpia do produto é 196,5, menos da fórmula, e aí eu vou abrir um parênteses, por quê? Porque a entalpia do meu reagente, que é o óxido de ferro 2, é negativa, né? E vou colocar aqui. Só que vocês olhem para a reação, a gente tem o quê? 2 mols de óxido de ferro 2. Então, eu vou pegar esse menos 64,04 e vou precisar multiplicar pelo coeficiente, que é 2. Tá? Então, esse valor multiplicado por 2 vai me dar 128,08 negativo. Tá? E aí, agora, é só tirar do parênteses. Menos com menos vai ficar mais. E aí, eu vou ter menos 196,5 mais 128,08. E aí, o ΔH vai ser igual a menos 68,42 quilocaloria por mol. Certo? Então, simples assim. A gente precisa identificar quem é os produtos, quem é os reagentes, pegar essas entalpias e jogar na fórmula. Eu tenho aqui uma questão teórica envolvendo entalpia de formação, tá? O conceito de entalpia de formação. Então, aqui, ó, identifica a reação que define a variação da entalpia padrão de formação. Então, gente, ó, na letra A, eu tenho aí 2 mols de grafite mais 2 mols de oxigênio, formando 2 mols de CO2. Olha só, a substância formada é CO2. Formação, então a gente vai olhar para a substância formada. Aqui eu já vejo 2 mols, então ela já está descartada. Não está representando a variação da entalpia de formação, porque para representar eu preciso ter aí 1 mol. Então eu já descarto a letra A e eu já descarto a letra E, que também tem 2 mols de amônia. Eu fico aqui para identificar na letra B, C ou D. Tá? Então vamos olhar agora para o reagente. Na letra B, eu tenho carbono diamante. Carbono diamante não é a forma alotrópica mais estável, não, é mais reativa. Logo, não representa a variação de entalpia de formação, porque eu preciso ter a forma alotrópica mais estável, como na letra C. A letra C eu tenho grafite e tenho oxigênio. Agora eu vou identificar entre a C e a D qual é que representa a variação da entalpia de formação. Na letra D, eu tenho óxido de cálcio. Então, gente, ó, eu tenho uma substância composta e eu tenho uma substância composta. Então, aí já descarta também a entalpia de formação, porque para a entalpia de formação eu preciso ter no meu reagente substâncias simples, certo? Então, a alternativa correta seria a letra C. A letra C, sim, representa a variação da entalpia de formação dessa substância, tá? E aí eu tenho mais uma questão, terceira questão, também de entalpia de formação. Então, ó, veja a entalpia padrão de formação em quilojoules por mol e a 25 graus Celsius de algumas substâncias. Então, eu tenho o CH4, ele dá entalpia, o CHCl3 também e o HCl, ele dá entalpia de todas as substâncias. E aí ele dá a reação química, certo? E aí, ele quer, na verdade, que a gente calcule o ΔH dessa reação. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, produto, que está depois da seta, reagente, que está antes da seta. Eu vou fazer o quê? Como eu tenho 2 produtos, eu vou ter que somar as 2 entalpias dessas substâncias. Então, eu vou pegar a entalpia do CHCl3, que é menos 134,5, e vou somar com a do HCl. Porém, a do HCl eu vou ter que multiplicar por 3, certo? Então, aqui, ó, aqui na segunda linha, ΔH, eu vou pegar justamente, aqui é meu produto, certo? Eu vou pegar o CHCl3, que é menos 134,5, e vou somar com a do HCl multiplicado por 3, porque aqui no HCl eu tenho o coeficiente 3, certo? Isso aqui é meu produto. Menos da fórmula, olha, esse menos aqui é da fórmula, aí eu venho agora para o meu reagente. Quem é meu reagente? O CH4, onde a entalpia é menos 74,8. E o meu outro reagente é o Cl2, que é uma substância simples. Então, a entalpia padrão é 0. Tá? Então, isso aqui vai dar 0. Então, na verdade, eu vou somar meus 2 produtos. O somatório vai dar menos 411,4, menos a entalpia do meu reagente. Tá? Menos com menos vai ficar mais, eu vou somar menos 411,4 mais 74,8. E aí eu vou ter o ΔH dessa reação igual a menos 336,6 kJ por mol. Última questão, a gente tem aí também de entalpia, só que agora é de combustão. A forma de fazer é a mesma, gente. Mesma fórmula, tá? Só muda a questão do conceito da reação. Então,
Sabe-se que a 25 graus Celsius, as entalpias de combustão da grafita, do gás hidrogênio e do gás metano são respectivamente, e aí ele vai dar. Primeiro é o da grafita, depois é do hidrogênio, depois é do metano. E aí ele quer que a gente calcule o ΔH desta reação, tá? Então, ó, meu produto vai ser o metano. Eu vou pegar aqui, ó, jogar na fórmula, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, eu vou pegar a entalpia do metano, que é menos 890,5. Esse menos é o da fórmula, e aqui eu vou somar a entalpia dos meus reagentes. Quem são meus reagentes? A grafita, que tem entalpia menos 393,5, mais a entalpia do meu gás hidrogênio. Porém, o hidrogênio ele tem um coeficiente 2, então eu vou precisar multiplicar 2 vezes menos 285,9. Então, gente, ó, multipliquei 2 por 285,9 negativo, tá? E aí eu vou ficar com o quê? Menos 393,5 menos 571,8. Eu somo aqui, tá? Vai dar menos 965,3, só que quando eu for tirar do parênteses, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 890,5 mais 965,3. Resolvendo essa continha, o ΔH da reação vai ser igual a 74,8 kJ por mol. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, a gente vai agora exercitar, certo?